Gente, outubro é um mês muito importante para a gente, enquanto presbiterianos independentes. Porque em outubro nós celebramos o mês da Reforma Protestante. E muitas das pessoas que frequentam a nossa igreja, às vezes nem sabem o que foi a Reforma Protestante, como ela impacta o nosso mundo moderno, quanto impactou a história da igreja no mundo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da Reforma Protestante. E nós vamos entender a reforma como um movimento que acontece na igreja e dentro de nós, de dentro para fora. Assim como foi a Reforma Protestante. Então hoje a gente vai investir um tempo a respeito do nosso conhecimento sobre esse contexto da Reforma Protestante e procurar entender como a gente pode trazer e aproximar isso das nossas vidas e da nossa prática no dia de hoje. Então hoje a gente vai tentar fazer um catadão aqui histórico do contexto, trazer um pouco para as escrituras e ver como é que a gente vai se sair juntos. Tudo que a gente está aplicando aqui na palavra são coisas que eu tenho tentado trazer para a minha vida enquanto prática, são muitas vezes fraquezas que eu tento corrigir através da palavra e compartilhar com vocês, para que a gente possa continuar crescendo enquanto igreja, se ajustando em corpo de Cristo e deixar o Espírito de Deus fluir através de nós. Então, eu queria começar hoje falando um pouquinho o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso iniciado no século XVI por Martim Lutero, que trouxe algumas mudanças no cristianismo como um todo daquela época, que acabou resultando na divisão da Igreja Católica e as novas denominações protestantes. Por que aconteceu essa separação? Basicamente, a igreja estava tomando alguns rumos que, na prática, estavam afastando a sua prática das Escrituras. Por influência política, por influência social da época, interesse, dinheiro. E, basicamente, as divergências, elas tinham um cunho de autoridade e a respeito de teologia sobre a salvação. Autoridade no sentido de que a autoridade na época era o Papa e tudo que ele falava estava falado. Se tivesse na Bíblia ou não, ele falou. E algumas pessoas começaram a entender que isso não era muito bom. E alguns reformadores começaram a pensar um pouquinho diferente e começou a gerar um movimento, esse movimento chamado Reforma Protestante. Porque alguns desses pensadores entendiam que a autoridade, ela não devia ser do Papa e da cabeça dele, mas ela devia vir das Sagradas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus para nós. E também, no sentido da salvação, porque a igreja estava pregando a salvação através das obras, estava cobrando indulgências para vender a salvação, estava ganhando muito dinheiro com isso, e esses pensadores, eles entendiam que a salvação, basicamente, ela vinha pela fé. Então, nós temos essa divergência. E para você que é protestante, já ouviu falar dos 5 solas? Aqui a gente está falando do sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura. Então, aqui começa a aparecer um pouquinho de onde começariam as divergências e por que ia acontecer essa separação. Basicamente, essas pessoas que começaram esse movimento de reforma eram pessoas de dentro da igreja. E eu acredito, do fundo do meu coração, que a ideia, quando você para pensar que essas pessoas começaram a levantar, que estavam vendo algumas coisas erradas, não era separar a igreja, mas era corrigir a igreja, tentar trazer a igreja de volta para a sua essência, de volta para aquele cristianismo primitivo, aproximar esse cristianismo a respeito das suas práticas nas Escrituras, mas tinha muito interesse envolvido. E aí foi inevitável que essa ruptura acontecesse. Dentro desse contexto, nós temos algumas figuras muito importantes que aparecem para nós. Martim Lutero, João Calvino. No dia 31 de outubro, que é o dia que alguns celebram o Halloween, nós não, nós celebramos o dia da Reforma Protestante. Nesse dia, Martim Lutero
pegou as suas 95 teses que ele escreveu e colou na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Nesse documento, ele criticava fortemente as práticas da igreja que estavam afastando a igreja das escrituras. E nesse processo todo, Lutero foi o responsável por traduzir a Bíblia para o alemão. E aí, com o desenvolvimento da prensa, a palavra foi se espalhando, as ideias de Lutero foram se espalhando, e esse movimento de reforma foi se espalhando e tendo continuidade. Existiam alguns pré-reformadores que já começavam esse pensamento dentro da igreja, mas esse cara tomou uma atitude diferente que chamou a atenção daquela galera. O pessoal se sentiu afrontado por Lutero. E aí depois João Calvino também é outro nome que surgiu colaborando muito com o desenvolvimento da reforma, trazendo suas ideias, reflexões que norteiam a nossa prática de fé até hoje, a respeito de reflexões profundas também sobre a salvação. E esses dois caras, eles foram fortemente perseguidos pelas suas ideias. Porque quando você começa a sair da zona de conforto, quando você começa a denunciar algumas coisas que estão erradas, essas pessoas que estão fazendo essas coisas erradas, às vezes não vão gostar. E esses caras começaram a ser muito perseguidos, o que levou-os a serem considerados hereges pela igreja. Porém, as ideias desses reformadores, apoiados de tantos outros depois, levou a um movimento de repensar a igreja, repensar a teologia, e nos provocar a esse processo de constante reflexão, de reforma, seja ela da igreja, seja ela do nosso contexto social, seja a respeito das nossas mentes e dos nossos corações. Nesse contexto todo, algumas coisas que norteiam a nossa fé apareceram, como, por exemplo, os 5 solas. Os 5 solas são pilares que fundamentam a nossa fé enquanto cristão reformado. Sola é a Escritura, somente a Escritura, onde nós entendemos que a Bíblia é a única fonte de autoridade final para a nossa fé e para a nossa prática cristã. Muitas outras religiões utilizam de outros livros, outros fundamentos para basear a sua fé. Mas nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente, sendo ela inspirada por Deus. Sola fide, a justificação, ela é recebida somente pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, professando-o como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. É graça de Deus para nós. Então, não adianta quantas boas obras você faça. A graça de Deus sobre você é o que te justifica. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom de Deus, oferecido pela graça, e não algo que pode ser conquistado. Sola Christus, somente Cristo. A salvação é alcançada exclusivamente através da obra de Cristo, sem a mediação de santos, imagens, ou da igreja mesmo. A igreja não é fundamental para que você seja salvo. Cristo é fundamental para que você seja salvo. Então a gente tem aqui alguns pilares importantes. Faltou o último, né? Soli deu glória. Glória somente a Deus. Toda glória na salvação pertence exclusivamente a Deus. E somente a Deus. Então somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente Deus são os pilares que fundamentam a nossa fé. E é por isso que esses caras estavam brigando, argumentando, estudando, reformando os seus pensamentos. E como todo movimento que vai na contramão do mundo, consequências vêm à tona. E quando a gente para pensar na reforma protestante, a gente pensa como um movimento muito bonito, a gente vê que tivemos heróis da fé, que tivemos mártires que morreram nesse movimento para validar a sua fé. Mas a reforma no todo,
ela aconteceu num contexto histórico, social, político, violento, onde a igreja estava enraizada, entranhada. Então, a consequência da reforma protestante, ela não aconteceu só na igreja. Ela aconteceu em todo aquele contexto. E a reforma, ela trouxe marcas boas e ruins ao longo da história. Porque quem fez a reforma foram homens como eu e você, humanos, pecadores, que erram, que falham, mas que entenderam a necessidade de reformar-se, como nós precisamos entender às vezes. A reforma influenciou profundamente o mundo daquela época, influenciou profundamente o mundo que a gente vive hoje. A reforma, agora as pessoas tinham acesso à palavra. Antes as missas, os cultos, eles eram todos em latim. Você ia lá sentar, ouvir e ir embora. Faz sentido? Esses caras brigaram por isso. Traduziram a Bíblia, imprimiram a Bíblia, espalharam a palavra. Só que tinha muita gente que não sabia ler. Sabe o que aconteceu? Um boom na alfabetização. Ao incentivar a leitura da Bíblia. Ajudou a formar bases que a gente tem hoje legais para a liberdade religiosa no mundo todo. A separação entre igreja e Estado, que são valores centrais em muitas democracias que nós temos no mundo. Questões como ética do trabalho, desenvolvimento do capitalismo, a visão sobre o trabalho, da disciplina. A reforma protestante deixou um baita de um legado, mas um legado ambíguo, porque foi marcado por avanços sociais e culturais ao mesmo tempo que foi marcado por conflitos e divisões, que ressoam até hoje. Por isso nós temos tantas igrejas, né? Muitos católicos e protestantes até hoje não se dão. Muita gente morreu. Os reformadores, eles foram perseguidos, foram mortos, mas também mataram muita gente, foram intolerantes. Foi um dos movimentos que mais matou na história. Porque dentro dos reformadores, surgiu gente querendo reformar dentro da reforma, surgiram os anabatistas, e os reformadores mataram muita gente por intolerância religiosa. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a reforma nos ensina que, apesar de ser feita por homens falhos pecadores, que também erram durante o processo, nós precisamos parar para sempre fazer uma reflexão de dentro para fora. Reformar quando necessário, mas consciente de que vai ter um custo e que nós podemos errar o cálculo, nós podemos pecar, mas, apesar de nós, apesar das falhas dos reformadores, Deus faz. Então Deus usa pecadores para fazer obra. Fazer obra, reforma. Quando eu falo em reforma, eu penso em fazer obra. Então Deus usa homens para fazer reforma, fazer obra, apesar dos nossos erros, sabendo que talvez a gente vacile no meio do caminho. Mas no geral, quando a gente para pensar em reforma, a gente não reforma nada que está novo. A gente não reforma nada que funciona bem. A gente não reforma o que não precisa. A gente reforma algo que precisa ser modificado, que precisa melhorar. Algo que precisa ser refeito, remodelado. Seja um espaço físico, seja um sistema, seja uma prática religiosa que nós temos enquanto igreja. Quando a gente vai reformar a estrutura do templo, a nossa igreja caiu. Mas não foi tão reforma, a gente precisou reconstruir. O espaço desse prédio aqui foi reformado. E trabalhamos. Porque do jeito que estava, não dava para a gente utilizar. Precisou reformar para que fosse útil. Para que abençoasse a vida de pessoas. Para que cumprisse o seu propósito. Quando a gente fala em reforma social e política, a gente está falando de leis, sistemas. Trabalhar na previdência, na educação, na política, para que seja feita uma reforma para benefício mútuo, para melhorar para a sociedade.
Algumas, às vezes, a gente vê que não tão legais. Mas, no geral, reforma, nesse contexto social, deveria ser para isso. Tornar o nosso sistema social mais eficiente. E quando a gente fala de reforma espiritual, a gente está falando de renovação da nossa prática de fé. Prática de fé, de reavivamento espiritual. A gente está falando de colocar a igreja para funcionar do jeito que ela deve funcionar. A gente está falando de uma igreja que se afastou, às vezes, dos princípios da igreja primitiva. Então, a gente precisa revitalizar a nossa fé, fortalecer a nossa conexão com as escrituras, com os valores das escrituras, de maneira profunda. Mas, para reformar, muitas vezes, a gente precisa derrubar algumas paredes. Aqui a gente derrubou parede, aqui a gente construiu parede, colocou parede ali, a gente derrubou umas coisas lá em cima. Para reformar, às vezes a gente tem que desfazer algumas coisas que estão feitas ali. A gente tem que buscar melhorar. E a gente precisa parar para pensar o que a gente precisa reformar hoje, na nossa mente e no nosso coração, para que assim sejamos espiritualmente reformados e assim a gente se torne instrumento útil na mão de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Romanos 12, versículo 2. É um versículo extremamente conhecido. Aí. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando a gente está falando de uma completa mudança de mente, a gente está falando de mudança de mente, de reforma de mente, reformar a sua maneira de pensar a vida, ressignificar as suas relações, ressignificar o teu propósito. E as pessoas, elas cada vez mais estão indispostas para serem reformadas. Porque no mundo de hoje, as figuras estão muito distorcidas, a figura de Deus está distorcida, a identidade das pessoas está distorcida, o individualismo cada vez mais presente, o egoísmo cada vez mais presente, a ausência de fé cada vez mais presente. Por quê? Porque algumas pessoas, elas estão com trincas, rachaduras, a pintura está descascando, mas não é cômodo mexer nisso. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, nos acomodamos com as nossas trincas e nossas rachaduras. Evitamos conversas duras que têm que ser feitas. Evitamos algumas coisas na igreja, porque aquela palavra ali vai mexer na ferida. É difícil. Evitamos pedir perdão. Essa trinca que precisa ser reformada, muitas vezes ela só vai aumentando. Aumentando, aumentando, a hora que ela chega no teto, racha tudo, desaba. Isso acaba com família, isso acaba com a igreja, isso acaba com as relações, isso acaba com uma sociedade. Por isso, quando eu falo que a gente precisa reformar a nossa mente, trazer uma mudança completa de mente, né, quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente, a gente precisa repensar como a gente tem visto algumas coisas. Eu gosto sempre de pensar nas relações do indivíduo. Talvez a gente precise fazer uma autoanálise a respeito do que a gente tem vivido e reformar o nosso pensamento a respeito da visão que nós temos de Deus. Porque dentro do contexto da sociedade que nós vivemos, muitas vezes Deus é visto como um ser superior, mas um ser que perdeu o controle das coisas. Um ser que não sabe o que está fazendo, ou só alguém bom,
para alguns é uma energia, para outros é um calor, para outros é um arrepio. Para outros é um mercado existencial a qual nós recorremos só na nossa necessidade. Tá tudo bem. A hora que aperta, deixa eu ir para a igreja que a coisa tá feia. Tem irmão que só sabe pedir, não sabe agradecer. E recorre a Deus como um mercado existencial que vai responder às suas orações a respeito das suas necessidades. Depois, acabou. Então, o primeiro passo que eu gostaria de trabalhar hoje aqui, quem é Deus para você? Eu gostaria de reformar o nosso pensamento a respeito de quem é Deus. Como Deus se revela a mim e a você? Abra a tua Bíblia em Êxodo 3, 13. Está lá no telão, obrigado, Gui. Porém, Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, o eu sou me enviou a vocês. Quando a gente para pensar o eu sou, a gente está vendo que Deus está mostrando aqui que Ele é autossuficiente. Eu sou. Diga que o eu sou o enviou. Aí que vem o Yahvé. O eu sou. O Yahvé, que na verdade é um som que é impronunciável. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que o nome dele é impronunciável. Mas a pronúncia se parece muito com algo assim. Que é um sopro. Então, Deus é o cara que te criou, como fala lá em Gênesis. Deus criou todas as coisas. É o cara que através de um sopro te deu vida. Então, primeira certeza que a gente tem a respeito da figura de Deus é que Ele é o Criador. E como nós cantamos, Ele te amou e por isso Ele te criou. Então esse Deus que se revela a nós como todo-poderoso, o eu sou, que é suficiente, Ele se revela a nós de diversas maneiras. E uma das maneiras que eu gosto de pensar que Deus se revela a nós e que nós precisamos ressignificar, dentro do contexto que nós vivemos hoje, é um Deus que Ele diz, eu sou o Pai. Muitas das pessoas hoje têm uma dificuldade em lidar com Deus porque não consegue falar o Pai Nosso, não consegue falar que Deus é Pai, porque tem uma relação de dificuldade com seu pai terreno. E aí, quando a pessoa olha para o pai e fala assim, nossa, se Deus é pai igual o meu pai aqui, eu não quero nem me relacionar com Deus. O pai, o qual Deus se revela, é um pai celestial. Ele não é um pai igual ao nosso pai aqui da terra. Nosso pai aqui da terra, assim como eu e você, é falho, é pecador, vai errar com você e muitas vezes você vai precisar perdoar o seu pai. Mas o Pai Celestial, Ele não erra com você. Coloca o próximo texto para mim, Gui. O Espírito que nós recebemos de Deus é o seguinte. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em outras versões, Abba, Pai, Paizinho querido. A forma como Jesus chamou seu Pai, Abba, Abba, Pai. É assim que Deus se revela para nós. Um Deus que nos ama tanto, que nos adota. Vamos abrir aqui. A minha versão está assim, ó. Porque não recebedes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção.
Obrigado, Gui. Adoção. A gente vê filas de adoção. Orfanatos cheios de pessoas que estão loucas para ser adotadas. E a Bíblia fala que o que Deus fez com a gente é tirar a gente do orfanato. Isso aqui é amor purinho. Éramos órfãos, agora temos um pai, porque o espírito de adoção veio sobre nós. E nós podemos chamá-lo de Abba Pai, paizinho querido. Então, se você tem algum problema com Deus, com a figura de Deus, a respeito dele ser seu pai, primeiro de tudo, não queira comparar o pai celestial com o seu pai terreno, que você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Pessoas que sofrem com um problema de pai ausente, muitas vezes têm dificuldade de se relacionar com Deus porque não conseguem ver Deus como um pai, porque não tem referência do que é um pai. Eu tive um ótimo pai. No meu pai eu vi todas as características que eu vejo em Deus. Meu pai sempre foi um pai amoroso. Meu pai me ensinou que beijar homem no rosto não tem o menor problema. Eu beijo meu pai no rosto, beijo meus amigos no rosto, porque meu pai sempre foi amoroso. Do jeito dele, mas sempre foi. Meu pai é provedor, nunca deixou faltar nada em casa. Nunca. Meu pai é sábio. Eu tive o privilégio de ter um pai assim. Então, para mim é muito fácil olhar para as Escrituras e ver Jeová Jirê, Deus provedor, e ver como um pai. Porque o meu pai foi tudo isso, graças a Deus. Então, para mim é muito fácil olhar para Deus e falar, nossa, pai, mas tem pessoas que não conseguem ver isso. Você precisa ressignificar, reformar o teu pensamento a respeito da figura de Deus como um pai. Porque esse pai é o pai que te adota, é o pai que te ama como um filho, e é o pai que entregou o filho dele por você. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressignificar e reformar hoje aqui essa noite é, olhe para Deus não como um ser superior, inatingível, inalcançável. Olhe para Deus como um pai que te ama. Não como seu pai terreno, mas como nós falamos aqui através das canções, vemos através da adoção. Quem não ama não adota não. Se adota não aguenta cuidar, não aguenta. Né? Então, primeiro, reforme o seu pensamento no seu coração a respeito de quem é Deus. Deus é suficiente e Deus é Pai. E João 3,16 nos ensina que Deus é um Pai amoroso, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse Pai é um Pai que se preocupa com as suas necessidades e se preocupa sobretudo com a sua vida eterna. Por isso Ele deu o Filho dele para você. Se tem amor maior que esse, eu acho que não. Então você não precisa ter medo de reformar o seu pensamento a respeito da figura de Deus e entregar o seu coração para Ele essa noite. O segundo pensamento que nós precisamos reformar a respeito de nós é a respeito de quem somos. Como eu disse para vocês, a maior crise que nós temos hoje e a causa pela qual as ideologias se espalham com tanta facilidade é porque tem muita gente procurando identidade. E procurando identidade no lugar errado. As Escrituras, elas falam muito claramente quem nós somos. Mas é muito mais fácil a gente passar horas nas redes sociais para os blogueiros falar quem nós somos, os coaches falar quem nós somos. E nós aceitarmos isso como verdade, porque a gente fica alimentando o nosso coração e a nossa mente com isso. E a gente não se dobra nas Escrituras, mas as Escrituras falam quem nós somos. E o que você precisa reformar a respeito do pensamento sobre a sua identidade, em primeiro lugar, é que antes de você ser um filho, salvo, amigo, justificado, você é pecador, assim como eu. Que dificuldade que as pessoas têm em assumir os próprios erros.
e pedir desculpa. Nossa, como é difícil pedir desculpa, né? Quem é casado sabe. Quem é casado sabe. É difícil. Mas se a gente não aprende a pedir desculpas, se a gente não assume a nossa posição de pecador, vai destruir o casamento, vai destruir a família, vai destruir a igreja. Tem gente, igual o dia que eu preguei sobre rendição aqui, que não sabe se render, que não sabe se colocar numa posição de humildade, que quer ser o sabe-tudo, que não sabe fechar a boca, sempre tem que falar, para mostrar que sabe. Tem coisa que você pode guardar para você, irmão. Você não precisa ser o sabichão. Você não precisa mostrar que você sabe tudo. Você tem que ser humilde. Você tem que assumir que você já nasceu em pecado. Que você é menos, Jesus é mais. Tem que saber pedir desculpa. Gente, se vocês soubessem tanta gente na igreja que está sofrendo por ausência de perdão. Na igreja, cristão reformado, não sabe pedir perdão. Tem que se reformar. O pensamento de reforma não pode sair do nosso coração. Porque nós nascemos em pecado. E o pecado ele vai ser, a luta contra a carne e espírito vai ser constante. Paulo fala sobre as nossas vidas. E a gente tem que matar a carne. A gente tem que morrer para nós mesmos. Para que a nossa ideia sobre a nossa identidade seja reformada. Então, queria abrir em Romanos 3:23 para reforçar para vocês que Paulo diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Todo mundo já nasce em pecado. Eu nunca me esqueço, um dia que o missionário Gilson chegou para mim, a gente estava lá no acampamento Cristo é Vida, e ele tinha uma filha bem pequena, e ele falou assim, Tiago, estou muito triste. Eu falei, por quê, Gilson? Ele falou, a Ainoã, que é a filha dele, mentiu para mim pela primeira vez. Sabe o que é isso? Pecado. Já nasceu com a gente. Criança às vezes faz birra, dá tapa. Pecado. Já nasceu com a gente. A criança tem a sua inocência sim, mas ela também não está isenta de ter nascido em pecado. Em algum momento isso vem à tona em nós. Em algum momento você vai roubar uma bala que não é sua, você vai contar uma mentira, você vai errar no troco, você vai desonrar tua mãe, vai falar palavrão. Que momento que você aprendeu isso? Às vezes a gente nem sabe, porque o pecado está dentro do nosso coração. Todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Então a primeira questão que nós precisamos reforçar e reformar dentro da nossa identidade é: somos pecadores. Mas Romanos 5:1, agora fomos aceitos por Deus pela nossa fé. Nele temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas Deus nos dá a oportunidade de sermos justificados, de ter paz com Ele por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é pela nossa fé, e não pelo que nós fazemos. É pela nossa fé em Jesus Cristo que nós somos reconciliados, justificados, considerados justos, porque Cristo Jesus levou a culpa por nós. E é pela fé nele que nós somos justificados. Então é muito simples. Reconheça os seus pecados diante de Deus, confesse os seus pecados, professe a sua fé em Jesus Cristo, para que você seja um pecador, mas que você seja um justificado, um salvo, e viva como um salvo. Pregamos isso há 2, 3 semanas atrás. Tem muito salvo vivendo como miserável. Enquanto deveríamos reconhecer os miseráveis homens que somos para que sejamos salvos. Tem muita gente que já se converteu, que está vivendo de forma medíocre, errando, porque não entendeu ainda que ele é um salvo, não entendeu que precisa ser santificado, como Jesus fez, passar por um processo para ser santificado. E da mesma maneira que nós podemos olhar para nós,
entender que somos pecadores, somos justificados, nós olhamos, voltamos para o ponto de cima, Deus é Pai. Se Ele é Pai de alguém. Se eu fui adotado, eu sou o filho. Então, você é um pecador, sim. Mas Deus te ama muito que enviou Jesus para justificar você e te adotar como um filho. Não importa o que o mundo diga que você é. Você é filho de Deus. Você é amado, adotado por Deus. E essa é a identidade que Deus te dá. O texto de João 1, 12 e 13 diz o seguinte: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai, o criador deles. Então aqui não está falando que Deus é nosso pai biológico, mas nós nascemos dele espiritualmente, do próprio Deus, ele enquanto criador, que é o nosso pai. E nós temos alguns textos, algumas questões muito interessantes para observar no texto. Deixa eu só voltar aqui. Romanos 8 lá, o espírito de adoção. Não recebestes o espírito de escrivão, recebeste o espírito de adoção, baseados no que clamamos Abba Pai. Aqui, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tem um se aqui, né? Se sofrermos com ele, seremos glorificados, recebemos a herança. Então tem muita gente que quer ser filho, mas quer ser filho e só receber a mesada. Não quer lavar a louça, não quer fazer um favor para a mãe e para o pai. Então a gente precisa entender que é aqueles que professaram, né? Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Então a gente está falando de fé. Então é aqueles que professam a Deus como Senhor e Salvador, são adotados e são filhos. Então a gente precisa dar esse passo de fé para que sejamos filhos e assim recebamos a herança que Ele tem para nós com Cristo. Então, primeiro pensamento é que Deus é Pai e suficiente. Segundo pensamento que precisamos reformar a respeito da nossa identidade, que nós somos pecadores, mas justificados e filhos de Deus. E o último pensamento que nós precisamos reformar é a respeito de quem é o nosso próximo. Porque os reformadores falam que a salvação é pela fé. Mas por que a salvação é pela fé? As obras não são importantes? Porque eu recebo a salvação pela fé, eu não preciso fazer o bem ao próximo? A gente sabe que não. Então a gente precisa repensar a respeito de quem é o nosso próximo. Quando a gente olha lá para Lucas 10, de 30 a 37, a gente vê a parábola do bom samaritano. E quando eles perguntam para Jesus quem é o nosso próximo, a gente aprende que é toda e qualquer pessoa que precise de nossa ajuda. Independente de raça, de religião, de posição social. A mensagem desse evangelho é que nós devemos tratar todos com a mesma compaixão e o mesmo amor que Jesus tratou. Porque se estivéssemos fazendo a estes pequeninos, é o próprio Jesus que estaremos fazendo. Mas muitas vezes a gente quer olhar o amor ao próximo como um ato de caridade. Às vezes o amor ao próximo e a ressignificação a respeito do pensamento do nosso próximo, ela acontece dentro de casa. Aqui o texto ele nos ensina que é qualquer um que precise de ajuda. Às vezes tem gente dentro da igreja que precisa de ajuda. Precisa de ajuda para melhorar. A gente é muito rápido, muito altivo em apontar o dedo na cara das pessoas e apontar os seus erros, muitas vezes dentro da igreja. Mas não somos dispostos a ajudar essa pessoa a melhorar. Ai, fulano é chato, fulano é isso, fulano é insuportável. Mas não chega junto, não dá um abraço. Você precisa reformar o seu pensamento a respeito de quem é o próximo, porque às vezes o próximo que você precisa amar é o chato que você não está amando.
É o chato do chefe, é o chato do trabalho, é o chato da igreja, que você não abraça, que você não troca uma ideia, que você não perdoa. Às vezes o próximo não está tão distante, gente. Amar o próximo não é só ir levar sopa para morador de rua, fazer campanha do agasalho. Amar o próximo começa aqui na igreja e às vezes é difícil. Começa no casamento, começa na escola, começa na faculdade. Por isso você precisa abrir os olhos para quem é o teu próximo, reformar o teu pensamento a respeito de quem é o teu próximo. E eu vou contar para vocês, tem um provérbio que eu amo muito, Provérbios 27, 17. Você está rápido hoje, hein, Gui? Nossa. As pessoas aprendem uma com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Às vezes no casamento, desgasta. Dá atrito. Casamento dá atrito, não dá? Já teve atrito? Já teve atrito? Eu nunca tive. Já teve atrito, amor, comigo? Já teve muito. Ferro afia ferro. Atrito para afiar. É assim que a gente afia e fortalece a relação, fortalece o corte, o fio. Às vezes a gente desiste de algumas pessoas porque começa a dar atrito. Às vezes o atrito que está rolando entre vocês é o que vai fazer com que o propósito de vocês se cumpra e com que o fruto do Espírito se desenvolva em você. A paciência da minha esposa às vezes é um pouco curta. E ela deu para ela um marido que brinca nas horas erradas. E é assim que ela está desenvolvendo a paciência dela. Está indo bem. Parabéns. Estou vivo, gente. Glória a Deus. É isso. Atrito, às vezes briga, mas conforme a gente vai permitindo que o fruto do Espírito se desenvolva na gente, a gente melhora. E aí a gente vê que o outro às vezes nem é tão chato. Talvez a gente era muito chato. Até mais que o outro. Precisa. O próximo, às vezes, que você tem que amar é aquela pessoa com quem você está dando atrito. Mas que vocês têm que tratar isso para saber como otimizar isso, para que o atrito não gere desgaste, mas que o atrito afie vocês, para que o propósito de vocês seja cumprido. O próximo, às vezes, está mais próximo do que a gente imagina. Mas o próximo também pode ser o próximo, onde a gente vai fazer boas obras, vamos fazer caridade. Tem crente que não faz caridade porque acha que caridade é coisa de espírita. Você acredita? Tem. Caridade é coisa de católico, de espírita. Não, eu sou salvo pela fé. Não preciso fazer boas obras. Ai, meu irmão, você já está com o pé no inferno, bicho. Abre para mim Tiago 2, 17 e 18. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. A fé, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. A salvação é pela fé. Mas se a tua fé ela não vem acompanhada de transformação, de reforma da mente, de reforma das ações, de reforma como você pensa sobre Deus, sobre você e sobre o seu próximo, às vezes a tua fé está te levando para o inferno. E você precisa ser reformado. Nós precisamos ressignificar a cruz. Sempre que eu prego, eu tento olhar nas perspectivas da cruz. Que é o eu e Deus, que é reconhecer que Deus é Pai, eu sou pecador e filho. Então aqui eu tenho a vertical da cruz e depois eu preciso olhar para a horizontal. Todo texto da Bíblia a gente tem que tirar alguma coisa. Do vertical e do horizontal. E esses textos, eles nos mostram que às vezes a gente precisa ressignificar todo esse processo do vertical e do horizontal. A minha relação com o pai, a minha relação com paternidade, o meu relacionamento com a minha identidade e o meu relacionamento com o meu próximo por último. A gente precisa passar pelo processo de renovação da mente todos os dias. Se você não conseguiu olhar para a sua semana e ver algo que você errou e você precisa melhorar, está errado.
porque eu tenho certeza que você e eu erramos essa semana. Esse processo de autorreflexão, ele é muito necessário. Então, a partir do momento que nós entendemos que passamos constantemente por reforma, que a reforma protestante ela nos permitiu viver o que vivemos hoje, mas que também eles erraram no caminho, mas que também teve fruto, que nós precisamos constantemente, como os reformadores, pensar em reformar, olhar de dentro para fora, como foi feito na igreja, nós começamos a renovar a nossa mente. E a partir do momento que nossa mente é reformada, o nosso coração é transformado. Eu vi uma piada do Augusto Nicodemos que eu achei ótima. É a piada do cara que errou o céu por 20 centímetros. Já ouviu essa, Dani? Teve um cara que ele era muito bom, mas ele errou o céu por 20 centímetros. A distância do cérebro para o coração. Se aqui não estiver alinhado com isso aqui, você pode errar o céu por 20 centímetros. Então comece pela reforma e transformação da sua mente a respeito dos aspectos que nós trabalhamos hoje. Para que você transformado, seja agente transformador de realidades e um reformador em todos os ambientes que você estiver. Você pode ser um reformador dentro da sua casa. A tua estrutura familiar pode estar caindo aos pedaços, mas se você tiver a mente renovada pelas Escrituras, pela fé em Jesus, transformado, você pode reformar a tua casa, reestruturar ela em algo muito melhor, muito mais produtivo. Teu casamento, que tem de crente separando, gente, que tristeza. Porque não sabe reformar, não está disposto a reformar. Então pense que você deve ser um reformador. E 3 ações práticas, nosso famoso ouvir, refletir e agir, como Isaías gosta de falar. Primeiro passo, comece pela autoanálise. Reconheça que você é um pecador, mas que você é justificado pela fé em Jesus Cristo, a partir do momento que você é alcançado pela graça irresistível de Deus. Só nessa frase nós temos somente a fé, somente Cristo, somente a graça. Comece essa autoanálise. Próximo passo, ressignifique seus pensamentos a respeito de Deus como um pai, de você como um filho que é pecador, justificado e salvo, e do teu próximo, que às vezes nem está tão distante, mas pode estar também. E persevere, porque não vai ser fácil. Quem já reformou com pedreiro, pintor, as coisas em casa, sabe que dá mó dor de cabeça. Mas tem que perseverar, senão não vai ver a obra pronta. Persevere, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Só lhe deu glória. Então, nas nossas ações práticas, nós falamos também sobre os 5 solas da reforma. Sabe por que eu falo para você perseverar? Porque algo que muitas das pessoas não sabem sobre os reformadores é que vários pré-reformadores e reformadores, eles foram perseguidos. Alguns foram enforcados, alguns foram queimados. Lutero e Calvino morreram de morte natural, mas foram perseguidos por muito tempo. Um dos pré-reformadores, ele foi condenado à morte, 30 anos depois de estar morto. Sabe o que fizeram? Desenterraram os seus ossos e queimaram. Reformar tem um custo. Pode ser que custe a sua vida. Pode ser que custe todas as suas energias. Mas o meu desafio é para que você persevere. Para que você seja o transformador de realidades. Jesus, sempre a maior referência para nós em tudo. Então nós podemos olhar para alguns mártires, mas o maior de todos os tempos e o maior reformador, que nos convida a constantemente reformar o nosso pensamento e o nosso coração, é Jesus Cristo. Ele que veio numa época onde ele andou na contramão do mundo, reformou a forma de pensar
de olhar para os mais humildes, de amar, de sacrificar. Que Ele seja, antes de todo e qualquer reformador, a nossa referência, enquanto o maior reformador de todos os tempos. E que assim Ele possa nos abençoar e nos reformar diariamente, para que santificados Ele nos encontre quando Ele voltar para nos buscar. Amém? Feche os teus olhos. Nós vamos orar, o Ministério de Louvor vai subir para a gente cantar uma última canção. E o desafio que eu quero te deixar hoje é: olhe sempre para as Escrituras. Se você está vivendo alguma coisa que você está em dúvida, olhe para as Escrituras. Lá a gente tem resposta para todas as coisas. Peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para o seminarista, peça ajuda para o irmão da igreja, para o presbítero, para ele te dar clareza, procurar junto nas Escrituras. Mas a Escritura é suficiente. Só a Escritura é um manual de prática, de vida suficiente para mim e para você. Aqui você encontra informações a respeito de quem Deus é, muito mais profundamente do que tratamos hoje. A respeito de quem você é, muito mais profundas do que tratamos hoje. A respeito de quem o próximo é, muito mais do que tratamos hoje. Mas, sobretudo, esse livro conta uma história de amor imensurável sobre a minha, sobre a sua vida, que é a história de Jesus, o Filho de Deus que se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser reformados, ressignificar as nossas vidas, olhando para Ele como um guia, como um exemplo, e olhando para as Escrituras, para que assim busquemos constantemente a santificação. Se de tudo que você ouviu hoje aqui, você somente guardar que Deus te ama, já valeu de alguma coisa. Mas não se esqueça de que aqueles que escolhem ter Jesus como centro das suas vidas são chamados de filhos. E para ser chamado de filho existe uma escolha e um relacionamento que deve ser muito profundo. E relacionamento demanda tempo, reforma demanda tempo, e talvez você tenha que sair daqui e começar a investir mais tempo com Jesus, com as Escrituras, com a palavra. Feche teus olhos. Santíssimo Deus, obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos abençoou. Obrigado porque até aqui o Senhor abriu os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, e agora nós queremos que ela seja produtiva, frutifique em nós, para que nós sejamos transformados e possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui. Entendendo que muitas vezes o custo pode ser alto, mas que nós estejamos dispostos a sofrer como Cristo, sofrer com Cristo e por Cristo, para que assim sejamos reformados, transformados e nos tornemos o que o Senhor deseja que nós nos tornemos, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que a Tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, para que quando o Senhor voltar, encontre verdadeiros filhos que Te amam e buscam viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai. Que a nossa semana seja abençoada e abençoadora, e que a Tua palavra encontre, através de nós, instrumentos que vão levá-la para outras pessoas, para que elas assim também sejam abençoadas, Pai. Em nome e por amor de Jesus nós oramos e agradecemos aquele que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar uma última canção, para que a gente não se esqueça de que de tudo que nós temos, o mais importante é Ele, Jesus Cristo, nos nossos corações, que reina, governa sobre todas as coisas e é a razão da nossa fé.